Uma estranha construção feita pelos antigos persas para estudar o movimento dos astros. Um compasso antigo. Um vetusto esquadro e sob ele a demonstração figurada do teorema de Pitágoras. Um papiro com desenhos geométricos e o busto do grande Euclides. São etapas fundamentais no desenvolvimento da geometria, mas muito antes da compilação dos conhecimentos existentes, os homens criavam, ao sabor da experiência, as bases da geometria e realizavam as operações mentais que depois seriam concretizadas nas figuras geométricas. E aí, pessoal do Paideia, como vocês estão? Hoje eu comecei a aula um pouquinho diferente, quis trazer uma coisa diferenciada para a gente introduzir uma das melhores matérias da matemática. Sim, eu amo demais geometria, particularmente é uma das minhas matérias, minhas áreas preferidas dentro da matemática, e eu tenho um enorme prazer em poder passar isso para vocês, um pouco do conhecimento que eu tenho e um pouco do amor pela geometria. Espero que vocês se sintam animados com isso tudo, com esse começo de uma nova área da matemática. E, querendo ou não, é uma área que cai muito nos vestibulares, cai muito no Enem. No final da aula eu vou mostrar para vocês uma porcentagem que eu peguei no site que é referência. Eles mostram o quanto a geometria cai no Enem e o quão ela é importante pra gente. E, além disso, creio que, eu não só creio, mas como a gente sabe isso de fato, e muitas pessoas de referência já nos alertaram sobre isso, e basta nós abrirmos nossos olhos para que possamos realmente ver o quanto isso é verdade. O fato de que a geometria está ao nosso lado a qualquer momento. Qualquer lado que você olha, você vê geometria, você vê formas geométricas, você vê algo que você poderia calcular ou não. Você vê, enfim, geometria está ao nosso lado a qualquer momento. E, inclusive, eu coloquei aqui no nosso slide de introdução à geometria várias obras de arte e estruturas arquitetônicas e coisas que estão aos nossos lados que abrangem a geometria. Inclusive, eu coloquei o meme da Nazaré. O meme da Nazaré, ele dispõe de muitas fórmulas geométricas, né? Então eu quis trazer para vocês como realmente uma coisa para distrair um pouco. Todas essas obras que eu trouxe para vocês, tinha um certo fundamento, ou ainda tem, em geometria. Usam muita geometria para poder fazer essas obras e tem formas a todo momento e, enfim, inclusive eu coloquei também as moléculas do nosso corpo. A geometria não está simplesmente ao nosso exterior, mas ela está dentro de nós. As moléculas que nos compõem possuem geometria dentro delas, elas se aliam de forma geométrica e isso é fantástico, muito bom mesmo. Eu realmente quero que não se torne uma matéria ou uma área simplesmente de fórmulas. Eu não quero que seja assim, porque eu acredito que a geometria vai muito além disso, não é somente fórmulas. Claro que as fórmulas são extremamente importantes. Sim, é muito importante decorar as fórmulas. É muito bom poder colocar na sua parede post-its e folhas e um monte de coisa que você puder, cartolina, com as fórmulas para você ir decorando ao decorrer do tempo. Mas como eu disse antes, eu acredito muito que a geometria ela vai muito além das fórmulas. Ela também abrange muita questão de lógica, muita questão da gente parar, ver aquela questão, pensar e até às vezes encontrar um certo prazer fazendo a questão, que eu particularmente tenho muito. Eu, quando eu estava no cursinho, eu realmente amava fazer questões de geometria. Eu sei que parece um pouco loucura, mas enfim, como eu já disse, é uma das minhas áreas preferidas e
sem mais delongas, vamos começar, né? Eu queria começar com vocês partindo de um breve resumo sobre unidades de medida. Por quê? Porque as unidades de medida elas são extremamente importantes para a geometria. Então, tanto para você, na hora que você está lendo um enunciado de uma questão e ele te dá as unidades de medida, às vezes você precisa converter as unidades para poder resolver a questão e gabaritar. Ou, enfim, você vai precisar ter esse conhecimento sobre unidade de medida. Claro que não somente dentro da geometria, não somente dentro da matemática, até na área da física, nas outras áreas também abrangem muito a questão de unidade de medida, né? Mas eu queria dar um enfoque aqui com vocês nas unidades de medida que são muito usadas na geometria. E que se vocês começam já tendo a noção sobre elas, já tendo elas na cabeça, já ajuda muito no nosso estudo, no nosso processo de aprendizado da geometria. Então vamos lá. Você já parou para pensar como que as unidades de medida surgiram? Eu fico às vezes viajando nessas coisas. As unidades de medida, elas são simplesmente convenções humanas, não foram coisas que sempre existiram ou algo do tipo. Foram convenções humanas. E certa vez na França, durante as épocas, durante os momentos e contexto da Revolução Francesa, a galera olhou assim e parou que estava tendo um monte de problemas no comércio, por causa que pessoas de diferentes lugares e cada um desses lugares usavam unidades de medida diferentes. E isso dava muito problema no comércio, isso dava prejuízo para alguns e um lucro errado, um lucro que não era justo para outros. Então, nesse contexto, eles resolveram arrumar uma forma de que as unidades de medida fossem mais niveladas, que tivessem algum padrão nas unidades de medida. Mas assim, o que são, a princípio, para a gente tentar relembrar pelo menos um pouco o que são unidades de medida? Eu coloquei aqui que são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas. O que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que pode ser mensurado. Dentro da matemática, a gente usa mais ou menos essa definição. Então, se você tem comprimento, área, volume, massa, velocidade, aceleração, todas essas coisas são grandezas, elas podem ser medidas, elas podem ter números, um valor, entende? E as unidades de medida são modelos para medir essas grandezas. Então, elas representam a quantidade específica de determinada grandeza, servindo para comparações e para ser padrões para as outras medidas, como eu estava falando no caso lá dos franceses, da Revolução Francesa, em relação ao comércio, para que as comparações fossem justas e que houvesse um padrão e facilitasse a economia deles e que não houvesse prejuízos nem lucros injustos. As primeiras unidades de medida referiam direta ou indiretamente ao corpo humano. Então, assim, os povos antigos, eles usavam muito palmo, pé, o passo, sei lá, a polegada que a gente usa até hoje, às vezes, né, na hora de comprar uma TV, enfim. Eles usavam partes do corpo humano para dizer o que era a unidade de medida. Então, se eu pegava uma coisa que media 2 braços mesmo, eu falava, vai, dois braços, isso aqui tem a medida de 2 braços. Hoje em dia a gente não usa tanto essas medidas e nas provas isso não cai. Assim, a gente pelo menos não deve saber quanto mede um braço. Só às vezes em algumas questões que eles contextualizam, assim, aí eles te dão as informações necessárias para você resolver. Mas a gente não usa hoje em dia esse tipo de unidade de medida. E como eu tava falando, é muito importante pra gente ter, resolver questões e gabaritar as questões, ter esse conhecimento sobre unidade de medidas e conversão delas, né? Queria dar um exemplo para vocês, a questão do metro. Você já parou para pensar o que é o metro? E como que ele foi delimitado? Tipo assim,
Como assim um metro? Bem, os franceses, na época da Revolução Francesa, eles definiram que o metro seria com base numa medida da Terra. Ok, uma medida da Terra lá, certa quantidade da medida da Terra do polo até o Equador, esse comprimento seria definido como um metro. Tá, aí, ok, mas aí começou a ter muito problema em relação a isso e eles falaram, não, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a Terra não é fixa. Ela expande, ela diminui, existe a ação da gravidade, então esse comprimento nunca vai ficar fixo. Então eles decidiram usar uma barra de metal para definir, não de metal, é de um material mais resistente e mais sólido, para dizer o que seria o metro. Então essa barra aqui que tá aqui nessa figura aqui, foi a barra usada para definir o que era um metro por muito tempo. Só que aí aconteceu a mesma coisa. A barra, ela começou a ter ação de calor, de temperatura e de pressão, e ela expandia e diminuía e não dava muito certo porque o metro acabou que tendo como referência uma coisa que novamente não era fixa. Atualmente, eu coloquei aqui para vocês, o metro é definido pela velocidade da luz. Em resumo, a medida equivale ao comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, em um intervalo de aproximadamente 3,33 bilionésimos de segundo. Então, a velocidade da luz a gente considera que é uma constante, né? Então, se a gente usa a velocidade da luz e a quantidade de espaço que ela percorre em determinado tempo para ser a nossa referência em relação ao metro, então ela vai ser uma coisa que é fixa, então a nossa referência em relação ao metro é uma coisa fixa. É louco pensar nisso, né? Eu coloquei aqui uma referência para vocês de um link que vocês podem olhar um pouco mais em relação a isso, sobre como surgiu as unidades de medida e como exatamente isso funciona. Mas vamos aqui na prática. Eu coloquei para vocês. Na verdade, eu fiz para vocês uma espécie de mapa mental, um resumo das unidades de medida. Eu fiz ele em PDF, inclusive eu anexei aqui com vocês, para vocês no Google Classroom. Então, se vocês quiserem imprimir, colar na parede, copiar, enfim, é muito importante saber essas coisas. Perdão, gente. Então, a gente tem as unidades de medida de comprimento, as unidades de medida de área, as unidades de medida de volume, e mais para frente de capacidade, de massa, essas eu diria que são as mais importantes para a geometria. Eu não sei se vocês tiveram exatamente uma aula assim na área da física, mas novamente eu queria trazer realmente esse enfoque para a geometria, então eu vou passar para vocês um pouco das dicas. Toda vez que a gente considera uma unidade de medida, a gente vê que existem os múltiplos, que são os que estão acima da unidade de medida, e os submúltiplos, que têm valores abaixo da unidade de medida. No nosso caso aqui, a nossa unidade de medida de referência é o metro. Os de cima são os múltiplos, de baixo são os submúltiplos. Toda vez que você vai mudar para um múltiplo, que seria os que têm valores mais altos, você multiplica. E toda vez que você vai para um submúltiplo, você divide. Então a regra é que quando você vai para a direita, você multiplica, e quando você vai para a esquerda, você divide. Não sei se vocês já viram essa manhãzinha. Então toda vez que você vai para lá, para a direita, você vai multiplicar. E toda vez que você vai para a esquerda, você divide. E isso acontece de 10 em 10, porque os múltiplos e submúltiplos foram estabelecidos que seria dessa forma, de 10 em 10. Então, se eu quero passar do metro para o centímetro, eu vou multiplicar por 10 duas vezes. Isso quer dizer que eu vou multiplicar por 100. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu quero passar, por outro lado, do metro para o quilômetro,
eu tenho que dividir esse metro por 10 3 vezes. Então, consequentemente, eu vou dividir esse metro por 1.000. Isso quer dizer que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Então, é exatamente essa conversão. É muito importante a gente saber. No caso da área, a gente tem que lembrar que quando a gente calcula uma área, a gente usa dois comprimentos. Por exemplo, se eu vou calcular a área desse quadrado aqui, não vai ficar exatamente reto, mas vai dar certo, gente. Eu tenho o comprimento A aqui. E eu tenho a largura aqui, sei lá, B. Quando eu preciso descobrir a área desse quadrado, eu preciso multiplicar esses dois números aqui. Eu preciso multiplicar A vezes B. Nas próximas aulas a gente vai ver isso mais direitinho, sobre áreas de figuras geométricas, né? Mas só pra gente ter uma pequena noção aqui. Para descobrir a área desse quadrado, eu preciso multiplicar as duas medidas que ele me deu. Isso quer dizer que ele está pegando duas medidas de comprimento e multiplicando elas. Por isso que toda vez que você vai pegar as unidades de medida de área, você vai ver que é ao quadrado. Então, no caso do quadrado aqui, os lados são iguais, né? Então, A poderia ser igual a B. Eu poderia dizer que o B também é A. Então, a área logo aqui seria A ao quadrado, que é A vezes A. Então, na unidade de medida aqui, das áreas, sempre vai ser ao quadrado. E no caso da conversão, você também vai levar ao quadrado. No caso do comprimento, você multiplicava por 10 a cada múltiplo e dividia por 10 a cada submúltiplo. No caso aqui, você vai pegar esse 10 e multiplicar ele e elevar ele ao quadrado. No caso, você agora vai multiplicar por 100 para os múltiplos e dividir por 100 para os submúltiplos. No caso do volume, levando essa mesma lógica, quando você precisa calcular o volume de uma figura geométrica, você usa 3 medidas de comprimento. Então, você vai multiplicar 3 coisas, 3 medidas de comprimento. Logo que você vai pegar esse 10 da conversão dos comprimentos e você vai levar ele à terceira. Então, vai virar 1.000. Então, toda vez que você pegar aqui a unidade de medida do volume, que é elevado à terceira, você vai multiplicar por 1.000 para os múltiplos e dividir por 1.000 para os submúltiplos. É mais ou menos essa a ideia. No caso da capacidade, é quando a gente leva a questão dos litros. Então, usa-se muito as unidades de medida de capacidade do Enem. Principalmente essas relações de conversão que eu anotei aqui para vocês. Que 1 decímetro quadrado é 1 litro, 1 centímetro... Eu falei quadrado, mas é cúbico. 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 centímetro cúbico é 1 ml e 1 metro cúbico é 1.000 litros. Muito importante manter isso em mente. No caso da capacidade, não é levado ao quadrado nem ao cubo. Ele permanece multiplicando por 10 para os múltiplos e dividindo por 10 para os submúltiplos, mas só dentro dele. Quando você relaciona a capacidade com, no caso, o volume, existe a conversão. Existe uma conversão que não é somente multiplicar e dividir por 10. É igual a essas referências que eu mostrei aqui para vocês. Igual esses macetes aqui, que é bom manter em mente. No caso das unidades de medida de massa, a gente tem aqui os gramas. E seguindo a mesma lógica, multiplica por 10 para os múltiplos e divide por 10 para os submúltiplos. Sempre lembrando que tonelada é uma medida que é muito usada no Enem também. E às vezes ele não te dá Às vezes ele não te dá essa relação aqui.
Às vezes sim, mas às vezes não. Então é bom ter em mente de que 1 tonelada, que é essa medida de massa aqui, equivale a 1.000 kg. Isso também é bom de colar na parede para poder ir decorando ao longo do tempo. Só que lembra daquela questão que eu falei sobre a Revolução Francesa, os franceses, e eles querendo fazer com que houvesse um padrão nas unidades de medida para facilitar as relações comerciais? Pois é, por isso que surgiu, no final das contas, o que a gente chama de Sistema Internacional de Unidades de Medida. Então, todas essas grandezas que eu mencionei para vocês, comprimento, área, volume, capacidade e massa, eles têm uma unidade de medida que é padrão, que é usada em todo mundo e que, enfim, é usada em todo mundo para realmente ser um padrão, para não ter problemas de comerciais e tudo mais. Aí aqui eu coloquei para vocês o SI de cada unidade de medida. De comprimento é metro, de área é metro ao quadrado, volume metro cúbico, capacidade é litro, massa quilograma. Esse SI também às vezes é muito citado no Enem, muito citado nas questões. Às vezes ele te fala para você dar o resultado ou marcar o gabarito segundo o sistema internacional, segundo a unidade de medida do SI. Então, você vai lembrar que são essas medidas que ele vai querer no gabarito da questão, certo?